As línguas mais antigas do mundo. Atualmente, cerca de 7.000 idiomas são falados em todo o mundo, mas você sabia que apenas 23 destas 7.000 línguas dominam a população mundial? Neste vídeo vamos explorar as línguas mais antigas e um pouco da história por trás de cada uma delas. Tenha em mente que esses idiomas são os que sobreviveram ao teste do tempo e ainda são falados hoje e estão em uso, portanto, podem não conter uma coleção concisa dos idiomas mais antigos do mundo. Fique conosco até o final para você saber qual é a língua mais antiga que existe. Aproveite também e se inscreva para que o YouTube continue te recomendando vídeos como este. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando pelo latim. Inscrições da antiga língua do latim apareceram pela primeira vez em 75 a.C. Há também o latim antigo, que era usado para se comunicar antes disso, uma língua que influenciou inúmeras línguas. Vencedores de muitas batalhas em guerras travadas na Península Itálica ao longo da Idade Média falavam latim. O Império Romano optou por fazer do latim sua língua falada formal, tornando-se uma língua importante no mundo naquela época. O latim foi a origem de todas as outras línguas que formam a família das línguas românicas: espanhol, francês, italiano, português, catalão e romeno. O latim ainda existe e é falado hoje. De certa forma, é a base da maioria das línguas europeias. Continua a ser uma língua oficial no Vaticano e na Polônia. Milhões de pessoas ainda estão aprendendo o idioma, embora seja ensinado principalmente como um curso nas aulas do ensino superior. Agora, o armênio. O armênio pertence à família das línguas indo-europeias. Seu texto sobrevivente mais antigo e primeiro registro escrito é uma tradução da Bíblia que foi feita no século V, com base nos últimos textos encontrados. A linguagem provavelmente começou em 450 a.C. O armênio ainda é uma língua viva e seus falantes de primeira língua são cerca de 5 milhões. Falantes de armênio estão localizados no Irã, na Geórgia, Rússia e Ucrânia. Coreano. A língua coreana é considerada uma das línguas mais antigas do mundo. O coreano foi usado nos tempos antigos durante o período dos Três Reinos, onde o Silla unificado era o mais dominante. Durante a época, a China já tinha uma influência sobre o idioma coreano e amostras de textos em coreano antigo usavam caracteres chineses que foram adaptados ao idioma coreano existente na época, dificultando a decifração. O coreano médio surgiu por volta do século XV e usava o Hangul, os caracteres coreanos únicos que foram desenvolvidos pelo rei Sejong o Grande e seus estudiosos como meio de comunicação escrita. Mais distinto é o coreano moderno, que foi estabelecido no século XVII. Agora é falado na Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Japão e China. Também é falado hoje em várias comunidades nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Esta é uma das razões pelas quais serviços de tradução coreanos são procurados globalmente. O hebraico. O primeiro livro e a linguagem escrita da língua hebraica remontam a 1000 a.C. A língua tem mais de 3.000 anos. É uma antiga língua semítica e é declarada a língua oficial de Israel. O hebraico foi rotulado como uma língua sagrada porque era usado principalmente para textos religiosos. Desapareceu por um tempo, de 200 d.C. a 400 d.C. E as pessoas pararam de usar o hebraico por um tempo antes de ressurgir para se tornar a língua escrita e falada da comunidade judaica em todo o mundo novamente no século XIX. O hebraico moderno, no entanto, geralmente não é mais referido como a língua hebraica. É chamado de hebraico israelense ou simplesmente israelense. O hebraico moderno também foi a primeira língua oficial palestina após a Primeira Guerra Mundial. Hoje é a única língua falada oficial em Israel. Aramaico. A língua aramaica doou muitas palavras para a língua árabe e a língua hebraica. Chegou à lista de algumas línguas mais antigas do mundo como base nos documentos diplomáticos e registros escritos que foram usados entre os estados aramaicos do século X a.C. Os vários dialetos do aramaico moderno são falados em vários países hoje, como Líbano, Israel, Síria, Irã, Iraque e outros países do Ocidente, como os Estados Unidos, Austrália, Europa e Rússia. Entre 580 mil a 1 milhão de pessoas falam aramaico como língua nativa.
Durante seu longo curso de existência, o aramaico serviu como língua sagrada e também foi a língua nativa de vários semitas do Oriente Próximo. Chinês. O primeiro script que apareceu com caracteres chineses foi de 1250 a.C. Os chineses começaram no final da dinastia Shang. Seu sistema de escrita tem mais de 3.000 anos. Atualmente é a língua com o maior número de falantes de primeira língua. De acordo com os dados mais recentes, cerca de 1,2 bilhão de pessoas falam chinês como primeira língua, em todas as suas variações e dialetos. Os falantes nativos de chinês estão localizados em 37 repúblicas em todo o mundo. Embora possa ser subdividido em várias línguas diferentes, o chinês domina o estágio moderno da linguagem humana. As raízes do chinês mandarim remontam de 1250 a.C. O chinês arcaico ou antigo era a língua comumente usada no início e no meio da dinastia Zhou, que existiu entre os séculos 7 e 11º a.C. Evidências de textos chineses antigos foram vistos escritos em artefatos feitos de bronze, na poesia Shuying, clássico da história, Shiying, clássico da poesia, e partes de Yiying, clássico das mudanças, ou I Ching. O desenvolvimento da língua chinesa levou milhares de anos e várias dinastias para ser concluído. Diferentes formas de chinês são faladas em diferentes partes da China. Hoje, o chinês mandarim e o cantonês são as formas mais proeminentes da língua. O grego. O grego fez sua primeira aparição em 1450 a.C. Cerca de 13 milhões de pessoas falam grego no mundo moderno. Chipre, Albânia e Grécia e o Mar Negro falam a língua grega antiga como sua língua comum. Sua longa história faz do grego uma das línguas antigas mais faladas na Europa. O primeiro grego micênico confirmado remonta a 1450 a.C. A língua grega tem significado histórico e desempenhou um papel fundamental na evolução das línguas indo-europeias. As versões originais dos poemas épicos Odisseia e Ilíada foram escritos em grego. Muitos dos documentos fundamentais da filosofia ocidental, como as obras de Aristóteles e Platão, lógica e matemática, astronomia e outros ramos da ciência, foram originalmente capturados na forma escrita em grego. O grego foi usado para escrever a versão da Bíblia cristã no Novo Testamento. O grego moderno é a língua nacional em Chipre e na Grécia, bem como uma das línguas oficiais da União Europeia. É também a língua principal das comunidades gregas em todo o mundo e na Turquia, Albânia e Itália. Agora o egípcio. A antiga língua egípcia é considerada uma das 10 línguas mais antigas do mundo, pois já tem cerca de 4.700 anos. É a língua mais antiga conhecida no Egito. A primeira frase completa em egípcio antigo remonta a 2690 a.C. Escritos autobiográficos encontrados nas paredes de tumbas egípcias teriam sido criados por volta de 2600 a.C. a 2000 a.C. No Egito, o idioma é a língua mais antiga e falada do país. Os hieróglifos protolinguísticos encontrados no país datam de cerca de 600 anos antes do aparecimento de textos completos em egípcio. Egípcio ainda está em uso hoje como língua litúrgica na Igreja Copta. Agora o sânscrito. Sânscrito, que tem 4.000 anos, alguns dizem que tem 6.000 anos, costumava ser a língua na Índia. O sânscrito ainda é uma língua oficial na Península Indiana. Apesar de seu uso limitado como língua cotidiana, Rig Veda, que é uma coleção de hinos sânscritos védicos, é onde os primeiros exemplos da linguagem podem ser encontrados. O sânscrito, que é considerado uma língua sagrada, apareceu pela primeira vez em 1500 a.C. e foi saudado como a língua dos deuses. Os princípios da linguagem foram utilizados durante a construção da linguagem básica do computador. É composto por 49 letras e é falado em Uttarakhand, no norte do Himalaia da Índia. A linguagem combina vibrações sonoras e é frequentemente usada para meditação de mantras em uma área repleta de templos hindus. Muitas pessoas na Índia e além também a usam como segunda língua. Agora, como prometido, a língua mais antiga que existe. Tâmil é a língua mais antiga ainda em uso hoje, por ordem de aparecimento. A língua tâmil seria considerada a língua viva mais antiga do mundo, pois tem mais de 5.000 anos.
com seu primeiro livro de gramática tendo feito sua primeira aparição em 3000 a.C. É provavelmente a língua sobrevivente mais longa do mundo e também a língua escrita mais antiga. Como o Tâmil é a língua moderna mais antiga, definitivamente está no topo da lista das 10 línguas mais antigas do mundo. A coleção de literatura da língua Tâmil, que é uma língua clássica, é muito vasta. Literatura Tâmil e roteiro escrito também são variados. Tâmil é a língua mais antiga do nosso tempo moderno e é uma língua viva, e milhares de jornais ainda são publicados na língua. Essa língua também é reconhecida como a língua mais antiga do mundo. Muitos acreditam que o Tâmil remonta de 2500 a.C. Ainda é uma língua muito popular, e muitas pessoas a falam em várias áreas. É também uma das línguas oficiais em Singapura, Sri Lanka. Na Índia, os falantes nativos vivem em cerca de 34 territórios. Acredita-se que cerca de 78 milhões de pessoas falem Tâmil. Numerosos idiomas ainda podem fazer parte desta lista. Na verdade, é difícil determinar quais idiomas são os mais antigos. Vários estudiosos linguísticos lamentam a escassez de evidências para tirar conclusões concretas. Com tantas línguas competindo por uma posição nas primeiras fileiras dos artigos, identificar um vencedor exato seria impossível. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva para que o YouTube continue recomendando esses vídeos para você. Você gostaria de fazer uma renda extra na internet ou até mesmo viver de internet? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link de um curso totalmente gratuito e completo, que vai te ensinar todo o passo a passo e sem enrolação de como conseguir uma renda na internet. É um conteúdo completíssimo, que poderia muito bem ser vendido por um valor considerável e eu estou te entregando hoje de graça, porém não sei até quando ficará gratuito, então corra e já garanta o seu, não paga nada. Aqui no final aparecerão mais 2 sugestões de vídeos para que você continue acompanhando aqui no nosso canal. Eu me despeço aqui, meu muito obrigado e vejo você na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.